Então vamos lá. Vamos nessa questão aqui. Olha só. Primeira coisa, quando a gente vê uma questão onde nós temos o plano cartesiano, temos os dados sendo colocados em localização no plano cartesiano, é que dá aquele desespero, poxa, a gente tem que desenhar? Não, não precisa, certo? Até porque é um desenho simples, isso aí você pode até fazer o desenho normalmente. Esse plano cartesiano aí é só para dar as coordenadas desses pontos, mas o que você vai utilizar na verdade é a medida da diagonal desse polígono, que é um quadrado, que ele está dizendo aqui. Então, se eu preciso da diagonal, por que eu preciso da diagonal? Porque ele quer o que dessa questão? Ele quer o perímetro do quadrado. E aí, para a gente determinar o perímetro do quadrado, nós temos que ter a medida do lado. Então a gente pode fazer através de um desenho simples, assim, ó, só para ter uma ideia. Então, nós temos aqui um quadrado e a diagonal dele. E a gente precisa da medida do lado. E a diagonal são esses pontos que estão aí. Por exemplo, eu tenho A, B. E ele tem como localização no plano cartesiano esses pontos. 5 menos 1, 0, 4. Não precisava nem fazer isso daqui. É só para dar uma ideia para vocês. Não precisa jogar nada no plano cartesiano. Bom, a partir daí, por que eu preciso dessa diagonal? Porque eu vou ter que calcular essa distância do ponto A ao ponto B, que vai ser a medida da diagonal. A partir daí, eu vou ter a medida do lado. Se vocês utilizarem aquela formulazinha, se vocês utilizarem, não tem que utilizar na verdade, né? A formulazinha para calcular a distância é ela mesmo que vai fazer com que vocês consigam. Então vamos ver aqui, encontrar a medida dessa diagonal. Então temos distância do ponto A ao ponto B. Então eu preciso dessa medida para poder calcular a medida do lado desse quadrado. Então a distância do ponto A ao ponto B, então vamos calcular aquela distância, aquela formulazinha. Vai ser o quê? XA, é isso, menos XB, então vou ter 5 menos 0 ao quadrado. Vou colocar 2, 5 menos 0 ao quadrado. Mais x, ó, ya menos yb, não é isso? Menos 1 menos 4 ao quadrado. Então, distância ao quadrado vai ser igual. 5 menos 0 dá 5 ao quadrado, mais menos 1 menos 4 vai dar menos 5 ao quadrado. Então, aqui vai dar o quê? 25 mais, aqui vai ficar positivo, 25. Então, nós vamos ter diagonal igual a 50, diagonal ao quadrado, diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 50. É lógico que você não tem uma raiz quadrada, mas vocês aprenderam a simplificar, então isso é obrigação de vocês. Vamos ver se vocês lembram aí. Dá para fazer até mentalmente isso aí. Simplificando essa raiz quadrada de 50, dá quanto? Simplifica ela para mim aí. Quem fez já sabe. Extrair fatores do radical. E me diz aí qual é o resultado. Isso. 5 raiz de 2. Mentalmente seria o que, gente? Mentalmente seria assim, ó. Eu sei que 50 é 25 vezes 2. Então, mentalmente, eu faço isso aqui, ó. Raiz quadrada de 25 é exata. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 2, que é o 5 raiz de 2
que foi determinada aqui. Então pronto, já encontramos a medida da diagonal. E era só isso que eu precisava para poder determinar a medida do lado. E aí calcular o perímetro. Vocês sabem que tem uma fórmula, tanto vocês podem usar o teorema de Pitágoras, como vocês podem usar a fórmula da diagonal do quadrado para encontrar o lado. Por que você pode usar o teorema de Pitágoras? Porque aqui é um triângulo retângulo, ó. Os catetos são as medidas dos lados. É o L aqui, ó. Então, seria o quê? O quadrado da hipotenusa, que é a diagonal, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se não lembrar da fórmula de diagonal do quadrado. Quem é a fórmula da diagonal ao quadrado? Alguém lembra aí? Diagonal é L raiz de 2. E aí eu vou encontrar a medida do lado. Então, ó, L raiz de 2 é igual a diagonal que eu encontrei aqui, ó, 5 raiz de 2. Como eu sei que esse raiz de 2 vai descer dividindo, e raiz de 2 dividido por 2 dá 1, eu posso só simplificar logo aqui de cara. Então, a medida do lado é 5. Então, eu tenho 5 unidades de comprimento. E o perímetro? Se eu tenho uma medida do lado igual a 5, o perímetro vai ser 5 vezes 4, que é igual a quê? 20 unidades. Sim, questão 13, vocês vão usar aquela formulazinha que eu expliquei para vocês do módulo. Do módulo não, desculpe-me. Da matriz. Porque aí já calcula fácil, fácil, fácil em relação ao que o livro explica. Fizeram essa questão? Vamos lá. Como é que eu resolvo ela? A área vai ser igual a meio vezes... E aí eu vou usar aqui as coordenadas dos pontos. 1, não é isso? 3 menos 1. 5, 3. E repito. 1, 1. Aí o que seria? Seria área igual a meio vezes o módulo de quem? Aí eu vou ter a soma do produto desses valores aqui, ó. 1 vezes menos 1. Não é isso? Que dá quanto? Menos 1, não é isso? Aí depois eu tenho 3 vezes 3 e 5 vezes 1. Então eu vou ter 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 3 vezes 3 dá 9. Qualquer dúvida, pergunta, viu, gente? Depois 5 vezes 1 é 5, então mais 5 menos... E aí eu venho no inverso. Cadê? Deixa eu colocar outra cor aqui. Aí eu tenho 3 vezes 1, que dá 3, mais 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Sempre ter atenção aos sinais. E 1 vezes 3, que dá 3. Só para diferenciar aí na cor. Então, a superfície vai ser igual a 1 meio vezes menos 1 mais 9 dá 8. 8 mais 5, 13. Vai ficar 13 menos, vamos ver se lá o sinal vai ser positivo ou negativo. 3 menos 5, aqui esse 3 mais 3, 6. 6 menos 5 dá 1. Então, menos 1.
Então, superfície vai ser igual a meio vezes 13 menos 1, 12. 12 dividido por 2, ó, simplificando, 6. 6 unidades de área. Acertaram a questão? Essa questão aqui já vai ser um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente vai ter que conseguir o comprimento de algumas medidas para poder calcular o perímetro. Porque a área vai ser fácil. Não é isso? A área é base vezes altura. Mas aí você tem que lembrar o seguinte: a base, eu vou pegar o comprimento, então eu vou calcular logo o comprimento que eu preciso dessa questão, os dois comprimentos que são necessários, porque lembre uma coisa, se eu não me engano, eu devo ter falado isso para vocês quando eu passei essa atividade. Como aqui é um paralelogramo, eu tenho que lembrar o seguinte: os lados opostos têm a mesma medida, então esse lado de cá tem a mesma medida de cá. Esse aqui tem a mesma medida que esse. Então, para calcular o perímetro, basta eu ter essa medida daqui, de C a D, e de C a B, porque as outras eu sei que vai repetir. E para calcular a área, eu tenho que lembrar que a área de um paralelogramo é base vezes altura. É a mesma do retângulo. Então, outra coisa que é importante. Esta medida daqui, por exemplo, de CAB ou de DA até D, não é altura. A altura, lembre-se que eu vou calcular sempre na perpendicular. Então, eu vou pegar a altura a partir daqui. Então, eu já posso pegar essa medida. Como é que eu vou calcular a altura? A altura vai ser a medida maior menos a medida menor. 6 menos 2 dá 4. Então, eu posso colocar logo aqui em cima. Ó. A altura vai ser 6 menos 2. Então, a altura vai ser de 4 unidades. Eu já tenho altura. Eu preciso de quem agora? Eu preciso de um dos comprimentos. Então, posso pegar esse aqui de C a D, ó, da base, e outro comprimento aqui de uma outra lateral, de B até C, por exemplo. E aí a gente vai ter que fazer todos esses dois cálculos aí. Então, vamos começar aqui. Para isso, eu vou ter que calcular as distâncias. Então, vamos calcular a distância de quem primeiro aqui? De C a D. Então, bota aqui, ó. Distância ao quadrado de C a D vai ser igual a quem? E aí, eu vou pegar XA menos XB ao quadrado, não é isso? Então, eu vou ter 6 menos 6 ao quadrado, mais, depois eu tenho YA menos YB, então vai ficar 7, vai ficar menos com menos do menos 3, vai ficar mais 3 ao quadrado. Vamos calcular aqui agora a distância. A distância de C a D vai ser igual a 0. 0 ao quadrado dá 0, então não preciso concluir. Mais 7 mais 3, 10 ao quadrado, que vai dar 100. Então, a distância ao quadrado de CAD vai ser igual a 100, a raiz quadrada de 100. Que vai dar 10. Pronto. Precisamos também da outra medida. Vou botar aqui. Precisamos dessa medida aqui, ó. Agora, de B a C, ou qualquer uma delas. Pode ser de B a C ou de A até D. Porque eu vou ter que calcular o perímetro. Não é isso? Para a área, eu já posso fazer aqui, ó. A área é base vezes altura. 10 vezes 4. Já tenho a área, 40. Depois eu anoto ali. Mas vamos calcular logo a distância de B até C.
distância ao quadrado de B até C vai ser o quê? 6 menos 2 ao quadrado mais 7 menos 4 ao quadrado, não é isso? Distância ao quadrado de B até C. Vamos ter aqui o seguinte, 6 menos 2 dá 4 ao quadrado, que dá 16. Já vou fazer direto. 16 mais 7 menos 4 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Distância ao quadrado de B a C vai ser igual a 25. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 25. Que vai ser igual a 5 unidades. Pronto. Então, vamos lá. Vamos calcular o que precisamos, que é quem? O perímetro. Vamos calcular o perímetro, que é fácil. O perímetro tem o seguinte, ó. 10, aqui mede 10. E aqui mede 5 unidades. Então, são duas medidas de 10, que os lados opostos têm a mesma medida. Eu acabei não colocando nem aqui o tracinho correto. Ou deve ter apagado, não vi. Aqui é igual de cá. Então, aqui também mede 10. Então, eu tenho 2 vezes 10 mais 5. Então, perímetro, eu vou ter 2 vezes 15. Perímetro é de 30 unidades. E a área é mais fácil. A área vai ser base, que é 10 unidades, vezes altura. 10. E a altura que a gente conseguiu foi 4. A área vai ser igual a 40 unidades de área. Vamos lá. Questão de número 2. No lançamento simultâneo de dois dados, um azul e outro vermelho, ambos numerados de 1 a 6, ao anotar as faces voltadas para cima, determine. Então, preste atenção aqui, eu tenho dois dados agora. Se eu tivesse apenas um, o meu espaço amostral seria de 6, não é isso? De 1 até 6. Mas ele está querendo aqui de dois dados. Eu tenho o primeiro dado vermelho, o azul, que vai de 1 a 6, o segundo dado vai de 1 a 6 também. E aí a gente vai ter que voltar numa coisinha que vocês viram lá no 8º ano, que é o princípio multiplicativo. Como é que eu vou encontrar o meu espaço amostral? Porque senão eu teria que fazer assim, ó. Meu espaço amostral o primeiro dado 1, o segundo dado 1. Tá vendo? O azul 1. Aí se eu jogar de novo, isso aqui lembre que são os casos possíveis. Primeiro dado cai 1, depois cai 2. Imagine fazer 1 por 1. Primeiro dado cai 1, cai 3. Eu tenho que fazer 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Aí depois eu vou para o 2, 1, 2, 2. Mas existe uma forma fácil de fazer isso, que é usar o princípio multiplicativo. Que é esse princípio multiplicativo? Se o primeiro dado eu tenho 6 casos possíveis, no segundo dado eu tenho 6 casos possíveis de tirar um número, eu vou fazer um produto entre esses dois. Então, ele pergunta aqui,
o número de elementos no espaço amostral desse experimento. Aí eu utilizo, vou até anotar aqui, porque aí vocês também anotam, porque vocês não esquecem, o princípio multiplicativo. Eita. Então, no primeiro dado, eu tenho 6 casos possíveis. No segundo dado, eu tenho também 6 casos possíveis. Se eu tivesse 3 dados, aí eu colocaria mais uma vez, vezes 6, entendeu? Então, eu vou ter 36. Então, o número de elementos no meu espaço amostral, ok? Eu vou representar por NS. Seria o quê? Oi, fale. Pronto. Esse princípio multiplicativo, Eduardo, é o seguinte. Eu preciso saber, vamos pegar, por exemplo, aqui moedas. Quais são os casos possíveis quando eu lanço uma moeda apenas ao alto? Cara ou coroa, não é isso? Eu tenho 2 casos possíveis. Se eu lançar, eu vou pegar pela moeda, porque a moeda eu tenho como mostrar para vocês. Não vou botar tela escura, não, senão não vou apagar o que eu fiz. Eu tenho como mostrar para vocês através dos elementos e tenho como mostrar como cálculo. Então, por exemplo, se eu lanço uma moeda apenas, eu tenho os casos possíveis que vai ser o meu espaço amostral, que é o seguinte: meu espaço amostral vai ser cara, coroa. Quantos elementos eu tenho? 2 apenas, não é isso? 2 elementos. Mas se eu pergunto para vocês, olha, se eu lançar 2 moedas, então repare, a primeira moeda eu lanço, vou lançar, a primeira cai cara, a segunda também cai cara. Aí a primeira cai cara, a segunda cai coroa. Aí a primeira cai coroa, e a outra cai cara. E aí, por fim, eu tenho coroa, não é isso? E coroa, bota cá embaixo. Coroa, coroa. Quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral? Você não vai contar a quantidade de cara e coroa, você vai contar quantos elementos eu tenho envolvido aí dentro do parênteses. Quantos elementos eu tenho? 4. Foi o lançamento de quantas moedas? 2 moedas agora, não foi isso? No primeiro eu tenho o lançamento de uma moeda. Então o número de elementos no meu espaço amostral foram 2. Aqui eu tenho 4. Ao invés de eu fazer isso daqui, porque isso aqui eu vou deixar para fazer em outras ocasiões, eu poderia ter feito simplesmente 2 vezes 2. Se eu lançar 3 moedas, qual vai ser meu espaço amostral? Aí eu tenho que saber quais são as possibilidades que eu tenho. Eu tenho cara ou coroa, ou seja, eu tenho 2 possibilidades, ou um ou outro. Então, se eu lançar 3 moedas consecutivas, quantos elementos eu terei no meu espaço amostral? Aí eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, porque eu lancei 3 moedas. Se eu lançar 4 moedas, 2 vezes 2. É a mesma coisa que aconteceu com esses dados aqui. Eu tenho um dado, meu espaço amostral
é apenas de quantos elementos? 6. Mas a partir de quando eu lanço 2 dados, eu tenho o espaço amostral do primeiro dado vezes o espaço amostral do segundo dado, ou seja, 6 vezes 6, que dá 36. Se eu lançar 3 dados, 6 vezes 6 vezes 6, e aí vai. É assim que eu determino o número de elementos no meu espaço amostral, usando o princípio multiplicativo. Entendeu agora? Pronto. É assim que eu consigo encontrar o número de elementos. Se eu tenho um dado de 8 faces, um dado que seja um octaedro, se eu lanço apenas um dado, qual é o meu quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral? Me diz aí. Um dado de 8 faces. Se eu lanço apenas um, quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral? 8. Mas a partir de quando eu lançar 2 dados de 8 faces, quantos elementos eu vou ter no meu espaço amostral? Não. Isso é um princípio multiplicativo. Gente, multiplicativo. 8 vezes 64, gente. 8 vezes 8. Olha lá, nono ano. 8 vezes 8. Se eu estou lançando o dado de 8 faces. Agora, se eu lanço um dado de 8 faces e um de 6 faces, eu posso fazer isso? Lógico. Quantos elementos eu vou ter no meu espaço amostral? Se eu lanço o primeiro de 8 e o outro de 6 faces, aí eu vou ter 6 vezes 8, 48, não é isso? Pronto. Esse é o princípio multiplicativo. Agora vamos para a probabilidade. Esse da probabilidade eu vou ter que colocar os meus casos favoráveis. Porque eu tenho que contar esses casos favoráveis. Na letra B ele está dizendo assim, ó, a probabilidade de a soma dos números nas faces resultar em 6. Vamos ver aqui. Ó. Eu vou colocar a letra B cá no alto. Quais são os casos possíveis onde eu tenho... Vou botar aqui, ó. Número de casos favoráveis, cuja soma tem que resultar em 6. 5, se o primeiro dado cai número 1 e o outro cai número 5. Dá 6? Pronto. Vão me dizendo aí. 2, 4. Não é isso? Se o primeiro cai 2 e o segundo cai 4. Deixa eu botar aqui letra B. Depois eu tenho, se o primeiro cai 3 e o outro cai 3. Se o primeiro dado cair 4, aí você vai dizer, ah, mas o professor vai repetir. Não, os dados são independentes. Eu tenho 2, lembre-se disso. Um azul e um vermelho. Aí o primeiro azul cai a 1, o vermelho cai 5. O primeiro cai 2, o segundo cai 4. O primeiro cai 3, o segundo cai 3. E aí meio que eu vou inverter. Porque não tem outras possibilidades de a soma ser igual a 6. Qual vai ser agora? O primeiro cai 4, o segundo cai 2. Isso, depois o primeiro cai 5. Existe mais alguma outra forma favorável de a soma ser igual a 6? Se você observar, não. Não tem como. Então, quantos casos possíveis eu tenho? 5, não é isso? Pronto. Agora eu posso calcular a letra B. Como é que vai ser o cálculo da letra B? A probabilidade de ocorrer esse evento vai ser o quê? O número de casos favoráveis, vamos lembrar aqui, ó, o número de casos favoráveis, ok? Sobre o número de elementos no meu espaço amostral, que a gente já calculou aqui, ó. Então, eu tenho o número de casos favoráveis, 5. O número de elementos no meu espaço amostral, ou o número de casos possíveis, desculpe, que é o total, que é o meu espaço amostral. Ok?
que vai dar quanto? 36. E aí eu vou dividir. Divide aí para mim, por favor. 5 dividido por 36. Zero vírgula um 38? Certeza? Sim, sim, sim. Pronto. 38, entendido. Vamos lá. Então a gente vai arredondar aqui. Não vai precisar não, porque a gente vai transformar isso aqui em uma porcentagem, não é isso? A gente só vai precisar da segunda casa decimal. Então, vezes 100, isso aqui vai dar o quê? Aproximadamente 13,8%. Pronto, tá aí. Então, a probabilidade de ser a soma ser igual a 6 é de 13,8%. Letra C. A probabilidade de a soma dos números sorteados ser menor que 5. A gente vai fazer a mesma coisa aqui da letra B. Agora a gente vai ter que fazer com que a soma seja menor do que 5. Vamos ver quais são os casos possíveis. 1, a soma é menor do que 5. 2, também. 3. 4 já não vai. Já deu 5, porque ele disse que tem que ser menor do que 5. 1. 2. 3 também já não serve. Vai ser maior do que 5. Quem faça agora? 3. 1. 2 já não vai. Vai dar maior do que 5. A partir daí, 1 já vai dar 5, tá vendo? Então não preciso nem mais fazer os outros. 2, 3, 5, não vai dar. Então, meu número de elementos do caso favoráveis encerrou por aqui. Até 1. Quantos elementos eu tenho? 2, 3, 4, 5, 6. Então, tenho 6 elementos. Então, vamos calcular aqui. Deixa eu comer. A probabilidade de ocorrer esse evento, vamos chamar de evento C por causa da letra C, vai ser o número de casos favoráveis, que são quantos? 6, sobre o número de casos possíveis, que dá 36. Simplificando aqui vai dar 1/6. Aqui vai dar uma dízima também. Divide aí para mim. 1 dividido por 6 dá quanto? Vai dar 1,666, né? Pronto. Transformando isso aqui em percentual, a gente já pode arredondar esse 6 aqui para 7. Então, vai ficar, andando duas casas decimais, vai ficar 16, pronto, 67%, aproximadamente. Tá aí. Viu que eu não passei a atividade, não vai dar tempo. Sempre tem alguma coisinha para poder tirar dúvida. Quando eu percebi, eu peguei e alterei a atividade. Provavelmente a gente vai terminar de corrigir amanhã. E aí vocês já prestam atenção. Para quem não conseguiu fazer, já vê lá, com a explicação de hoje, a conclusão da correção. Posso passar para outra? Vamos lá.
Questão de número 3. Certa empresa fez uma rifa de 1.500 bilhetes para sortear uma motocicleta. Márcio comprou 30 bilhetes. Determine a probabilidade de Márcio ganhar a moto. Essa questão aqui é fácil, é rapidinho. Então, a probabilidade que ele tenha o número de bilhetes que ele comprou foi 30, ou seja, o número de casos favoráveis para ele é 30. Então, vamos calcular aqui essa probabilidade de ocorrer esse evento. A probabilidade de ocorrer esse evento, vamos chamar de evento A, vai ser de que o número de casos favoráveis para Márcio são 30, não é isso? E o número de casos possíveis são 1.500 bilhetes que foram vendidos. Não é isso? Ou que tem na rifa. Que serão vendidos de qualquer jeito. Simplificando, corta um zero aqui. Aqui vai ficar simplificando ainda por 3, vai ficar 1. Por 3 aqui vai ficar 50. Divide aí para mim, por favor. Para 50 dá 0,02. Isso. Transformando isso aqui em percentual, 2%. Tá aí. Ele só tem 2% de chances de ganhar esse prêmio. Pequeníssima essa chance, né? Vamos lá para a próxima. Na aplicação de um teste eliminatório de inglês, havia 60 candidatos para entrevista. Foi observada uma peculiaridade: 25 candidatos tinham uma letra inicial P em seus nomes. Eram 8 candidatos com o primeiro nome Paulo, 12 Pedros, 5 Patrícias. Os demais candidatos tinham nomes iniciados por letras diferentes. Calcule a probabilidade de ser sorteado para a entrevista. Um candidato com nome... essa é fácil. Vamos lá. Probabilidade de ocorrer um candidato que tem o nome Pedro. Pedro, ele mostra aqui que são 12, não é isso? São quantos candidatos? 60. Então, probabilidade de ocorrer esse evento vai ser 12 Pedros no total de 60. Simplificando aqui dá 1/5. 1/5 é igual a 0,2. Isso aqui é fácil. Isso aqui é a mesma coisa que 20%. Questão fácil.